Vamos passar um trailer para iniciar a nossa mensagem de hoje? Noé, o que ele disse? Ele destruirá a Terra. Não pode ser evitado. O homem corrompeu este mundo e o encheu de violência. Precisamos ser destruídos. Um grande dilúvio se aproxima. Construiremos um barco para abrigar os inocentes. Mãe! O que foi? Eles! O que querem? Achaste mesmo que irias te proteger de mim nisso? Não é proteção contra ti. Eu tenho homens ao meu lado. E achas que sozinho podes me desafiar? Eu não estou só. Quando chegarem, estarão desesperados e serão muitos. As cobras virão também? Tudo que rasteja, tudo que anda. Lembra-te, Noé. Ele te escolheu por algum motivo. Pegue a arca! A escolha está em tuas mãos, Noé. Começou. Bom, eu acho que vale a pena assistir. Fica aí à vontade, em abril. Vai guardando o seu dinheiro para ingresso, pipoca, qualquer coisa que você queira fazer acompanhar. No entanto, a gente vai então passar esse mês falando sobre esse cara, Noé. Nós vamos tentar olhar para a Bíblia e ver quem é ele, o que a Bíblia fala dele, quais são as verdades por trás da história desse cara. E nós não vamos parar para analisar a veracidade histórica, porque há muita informação absurda sobre alguns contextos bíblicos. Sobre isso nós falaremos em outra oportunidade. Nós vamos olhar para a Bíblia para extrair dela verdades espirituais para a nossa vida, baseado na vida desse cara chamado Noé. Uma coisa importante que a gente precisa ressaltar antes de começar é que há alguns temas que estão presentes na história de Noé na Bíblia que são muito marcantes. E são temas que durante toda essa série, nesses 4 domingos que nós falaremos sobre Noé, você vai notar. Um dos temas é que, ou algumas afirmações ou sintomas, é a percepção que nós temos de que todo mundo é igual e não adianta fazer diferente. Você vai notar que durante essa série nós vamos falar muito sobre isso. Nós vivemos numa cultura que as pessoas tentam colocar na nossa cabeça que todo mundo é igual. Claro que todo mundo é igual nivelado por baixo. É mais ou menos assim, todo mundo é igual, nota 5 no máximo. Então, não há nenhum incentivo para você ser diferente, para você tentar se destacar. Todo mundo é igual mesmo. Ninguém faz o que é correto. Então, numa terra, numa cultura em que todo mundo faz o que é errado, a única coisa que você deve fazer é segue o fluxo, segue o padrão. Se todo mundo faz errado, não é você que vai querer ser o bonitão, diferente, vai querer ser o bonzão. É um sintoma de uma doença que assola a nossa sociedade e que na história de Noé está muito presente. Uma outra coisa que você vai notar é que há o tema da banalização do mal.
Uma coisa é uma pessoa no meio de uma multidão fazendo o que é ruim. Quando uma pessoa no meio de uma multidão faz o que é ruim, você olha para aquilo e se assusta. Agora, muitas pessoas fazendo o que é ruim, você já começa a olhar para aquilo que deveria ser visto com maus olhos, com naturalidade. Por exemplo, se você abre o jornal e vê lá que alguém foi assassinado, você já notou que a gente já está olhando assim, mais um. Nós já estamos vivendo uma época que a única forma de você ler a notícia de morte no jornal e se assustar é quando tem chacina. Quando tem uma chacina, sei lá, morreram 10. Aí a gente já conversa com o vizinho. Poxa, você viu o que aconteceu? Morreram 10. Ninguém mais conversa com o vizinho do tipo, nossa, você viu que morreu uma pessoa ontem? Porque se você chegar pro seu vizinho e falar assim, mataram uma pessoa ontem, o que ela vai falar para você? E daí? Mais um. Nossa, vai ontem, anteontem, semana passada. A banalização do mal já faz parte da nossa sociedade. Nós já nos acostumamos com aquilo que é ruim. O mal já não nos assusta mais. Nos assusta, inclusive, quando alguém faz o bem. Você já notou como, por mais estranho que possa parecer, quando você vai num lugar e é muito bem tratado, você se assusta? E você, inclusive, comenta, nossa, eu fui naquele lugar, você não acredita, as pessoas trataram bem. Mas o que será que eles queriam? O mal está tão presente na nossa vida que aquilo que deveria ser bom, normal, nós assustamos. Um outro tema muito presente na história de Noé é o esquecimento de Deus. Que, claro, está intimamente ligado à banalização do mal, está intimamente ligado a uma sociedade que tem se nivelado por baixo. Uma sociedade que se esquece de Deus e dos princípios que Deus traz para a nossa vida é uma sociedade que naturalmente vai começar a descer a ladeira. Vai começar a viver padrões éticos, morais, espirituais muito ruins. No texto anterior, ao início da história de Noé, uma explicação para isso. A história de Noé na Bíblia começa em Gênesis 6. No entanto, em Gênesis 5, quinto capítulo da Bíblia, há um preâmbulo, uma certa introdução à história de Noé que vem depois. E lá no capítulo 5 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 3, há uma explicação do porquê a humanidade tinha chegado a um estado tão deplorável como aquele nos dias de Noé. Veja o que a Bíblia diz um pouco antes de começar a história desse personagem. Este é o registro da descendência de Adão. Veja, a Bíblia está fazendo uma ligação entre o primeiro homem e Adão. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, Deus abençoou a esse ser e o chamou homem. O autor de Gênesis está trazendo à memória um tema que ele já tinha tratado lá no começo, no capítulo 1. Lá a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, parecido com Deus, quase igual a Deus. No entanto, ele foi se distanciando desse caminho. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais profundamente sobre isso. Ele foi se distanciando dessa imagem de Deus, porque ele resolveu romper com Deus. Tanto é que isso fica claro na nossa vida, porque, vamos dizer a verdade, quantas vezes nós pensamos em Deus antes de tomar alguma decisão ou reagir de alguma forma em nossa vida? Deus quase que vira um personagem de domingo à noite, e só. Aconteceu assim também na época de Adão. Aí o texto diz que aos 130 anos, quando Adão já havia rompido com Deus, Adão gerou um filho, como? A sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Veja o que a Bíblia está dizendo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para nos reproduzir e, nos reproduzindo, gerar outros seres à imagem e semelhança de Deus. No entanto, nós fomos nos afastando de Deus de uma tal forma que, quando chega a época da história em que Noé vai nascer, os seres humanos já estão gerando filhos como? A imagem e semelhança de si mesmos. Seres humanos não geram mais seres humanos à imagem e semelhança de Deus.
Seres humanos estão gerando outros humanos à imagem e semelhança de si mesmos. Ou seja, afundados em todo tipo de porcaria que você possa imaginar. Todo tipo de porcaria que nós gostamos de fazer e falamos para as outras pessoas que não gostamos para tentar fingir que nós somos alguma coisa do tipo celebração da hipocrisia, que quer a gente queira, quer não, faz parte da vida de todos nós. O problema já é relatado um pouco antes da história de Noé, quando diz: nós perdemos essa conexão com Deus e estamos gerando agora filhos à nossa imagem e semelhança. O pecado desconfigurou toda a nossa existência. Porém, hoje, nós vamos falar de um tema que é muito presente na história de Noé, que é alguém se destacando na multidão. Mesmo numa sociedade como essa, em que Gênesis 5 diz que estamos gerando seres à nossa imagem e semelhança, afundados em pecado, será que mesmo numa geração como essa, é possível que a gente se destaque de alguma forma? E se é possível se destacar de alguma forma, será que é possível se destacar para o bem, mesmo numa geração e numa sociedade tão ruim como a nossa? Bom, vamos lá para a Bíblia, entrando agora efetivamente na história de Noé, particularmente agora em Gênesis 6, a partir do versículo 5. Veja o que a Bíblia diz, entrando na história desse cara. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Bom, veja algumas características da sociedade de Noé. Perversidade que aumentou. Na época de Noé, o pessoal estava lá conectado, entraram no UOL, Terra, Yahoo e qualquer coisa, aí eles estavam conectados, olhando para os seus tablets feitos de pedra, e disseram assim, ó, meu Deus, como aumentou a criminalidade, será que o governo não vai fazer nada? Era só notícia ruim, já tinha um pessoal, naquela época, o Cid Moreira, lembram dele? Era o que apresentava o Jornal Nacional. Desde aquela época, ele parou agora há pouco tempo. Cid Moreira, com aquela voz, trazia algumas notícias, demonstrando que a perversidade do ser humano havia aumentado muito. Uma outra característica que o texto diz: havia uma tendência dos pensamentos e do coração para o mal. Ou seja, a maioria das coisas que o ser humano pensava era ruim. A maioria dos planos que ele fazia era porcaria. A maioria dos seus pensamentos e intenções tinham a ver apenas com pecado e não com Deus. E a inclinação do seu coração, o centro da sua vida, era só para coisa ruim. Veja, assim era nos dias de Noé. Porque é claro que quando a gente olha para esse texto, ele não nos soa familiar. Não é? Porque a Bíblia tem que fazer essa distinção, porque nós, quando olhamos para esse texto, nós pensamos assim, meu Deus, como eles eram ruins. Quer dizer então que na época de Noé, a perversidade tinha aumentado? Tinha. É coisa, eu estou aqui falando isso, e eu estou notando que a gente está olhando para a Bíblia e ficando perplexo do tipo, como é que pode? Como é que pode? Como é que eles conseguiam viver numa época que automaticamente, por estarem longe de Deus, a perversidade aumentou? Mas vejam, houve uma época em que a perversidade aumentava. Houve uma época em que a inclinação do pensamento humano era para coisa ruim. Do tipo assim, cara, bolei um negócio, eu não quero nem saber, tô dentro. E geralmente quando alguém chega para você e fala, bolei um negócio, você já sabe, vem porcaria por aí. Quantas vezes você já recebeu convite para roubada? Diz aí. Você deve estar sentado do lado de alguém que já te colocou em várias roubadas, inclusive. Poucas vezes, sei lá, alguém chegou para você e falou assim, cara, tive uma ideia. Vamos estudar a Bíblia? Alguns aqui nunca nem ouviram isso. Mas roubada, cara, tem um lance aí. Cara, bolei uns esquemas. O cara bolou uns esquemas, foge. Você vai se ferrar no fim deles. Mas houve uma época de Noé,
em que as pessoas eram inclinadas para aquilo que é ruim, tanto em pensamento quanto no coração. É engraçado porque nós estamos falando de um tempo que ficou lá atrás. Mas diz para mim, se esse texto não poderia ter sido escrito hoje de manhã, sobre a nossa sociedade, poderia ou não poderia? Alguém poderia ter visitado Piracicaba ontem à noite, sei lá, visitado alguns lugares nessa madrugada e ter escrito esse texto. Ou então, Deus olhando para a nossa sociedade, poderia facilmente fazer a mesma constatação que ele fez na época de Noé. O Senhor está olhando para nós, o Senhor está olhando para a nossa cidade, o Senhor está olhando para as nossas famílias, o Senhor está olhando para o nosso trabalho, o Senhor está olhando para nossas escolas e está vendo que a perversidade do homem aumentou na terra e que a inclinação do nosso coração, o pensamento, é sempre e somente para o mal. Veja, nós estamos analisando a história de um cara que viveu há muito tempo, mas também estamos analisando um pouco da nossa história. Porque nós, assim como Noé, vivemos num tempo em que a situação espiritual do povo não é das melhores. E veja, nós vivemos num país em que o número de evangélicos cresce absurdamente. Segundo algumas estimativas, nós já somos cerca de 25 milhões em nosso país, aumentando. E ainda assim, sem nenhuma diferença fundamental da igreja na vida da sociedade, a perversidade aumenta, a inclinação do coração e do pensamento do ser humano ainda é para o mal. É uma igreja que tem crescido sem fazer nenhuma diferença, sem nenhuma influência benéfica no mundo em que nós estamos inseridos. É triste notar que ainda hoje, mesmo depois de tanto tempo, o Senhor olha para nós e pode fazer essa constatação. Aí o texto continua. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. No entanto, eu não sei aí em sua Bíblia, na sua conexão, como é que está na versão que você está usando, mas no hebraico, a expressão de... Quando a Bíblia diz que isso cortou o coração de Deus, a expressão no hebraico é ira indignada. Deus olhou para o ser humano, para essa situação do ser humano, e ele ficou irado e indignado com o ser humano. Cá entre nós, não é uma boa notícia, sabemos que Deus olha para nós e está com uma ira indignada. Talvez, você que é casado, você sabe o que é isso. Homens. Posso ouvir um amém? Homens. Teve um homem ali que já falou amém, quase apanhou. É isso. Homens aqui, homens casados sabem o que é uma ira indignada. Nossa, se você não é casado, está quase lá, calma. Está chegando. Mas eu quero dizer para você, a ira indignada de Deus é muito mais indignada do que qualquer pessoa que você possa conhecer. Tanto é que é uma constatação na Bíblia aparentemente absurda. O Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano, e isso gerou no coração de Deus uma ira indignada. No entanto, a Bíblia diz que só há uma forma de fugir dessa ira de Deus. Lembram-se do que eu falei lá de Gênesis? O ser humano pecando. A Bíblia diz que Deus nos fez perfeitos e em pleno relacionamento com Ele. A ira de Deus está no fato de que Deus colocou, segundo a Bíblia, no jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus tinha feito tudo perfeito. E Deus disse para o ser humano, pode ser que vocês olhem para o jeito que eu fiz as coisas e não achem legal. E eu não quero escravizar vocês. Pode ser que vocês queiram se libertar de mim e viver do jeito de vocês. Vocês têm essa opção. Então, Deus colocou no meio do jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal e disse para o ser humano, se você enjoar do meu jeito, se você quiser viver do seu jeito, longe de mim, é só ir lá e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que, deixa eu avisar antes, se você comer dessa árvore, você vai morrer. Porque você vai se desconectar de mim, que sou a fonte de toda a vida. Você vai morrer fisicamente,
Você vai morrer espiritualmente e vai ficar eternamente condenado. É aquilo que nós conhecemos tradicionalmente como ir para o inferno. A Bíblia diz que esse era o trato que Deus tinha feito. A Bíblia também diz que Deus é justo e reto, que Ele cumpre com tudo o que Ele diz que vai fazer. A Bíblia diz que o pagamento do pecado, que é toda a desobediência e toda a vida alienada de Deus, é a morte. O problema para nós é que Deus é um excelente pagador. O salário do pecado é a morte. O ser humano foi lá e comeu da árvore. O que aconteceu com o ser humano? Ele morreu. Ele foi desconectado de Deus. Por isso que chega em Gênesis 5, diz que nós agora criamos seres à nossa imagem e semelhança, totalmente alienados de Deus. É por isso que nós temos muita dificuldade para tomar decisões baseadas no que Deus quer, porque nós fizemos opção em viver longe dele. Nós reclamamos muito, por exemplo, Deus é culpado da injustiça que há no mundo. Nós estamos vivendo do nosso jeito, fazendo as coisas como nós queremos. A Bíblia já diz há milênios que isso dá errado. Quando dá errado? Porque nós fizemos essa opção de viver longe de Deus, em quem a gente joga a culpa? Em Deus. É engraçado porque quando dá certo a gente não joga a culpa em Deus. Quando dá certo alguma coisa, é fruto do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação, de quanto você estudou. Quando dá errado, Deus não me abençoou. O problema é que nós vivemos a vida alienados de Deus, distantes de Deus, e a própria Bíblia diz, isso gera morte. Porém, a Bíblia diz que Deus continua amando o ser humano. E Ele enviou o Deus Filho, Jesus, para viver a vida. Um cara que nunca pecou, em nenhum momento. Ele é o único sacrifício perfeito, porque Deus olha para ele e não vê falha nenhuma. E a Bíblia diz que Deus, então, para resolver o nosso problema de desconexão com Ele, o coloca numa cruz e Ele morre para pagar o salário do pecado, que é a própria morte, em nosso lugar. E a Bíblia diz mais, que todos os nossos pecados foram colocados sobre Ele. O pecado que você cometeu ontem, o pecado que você cometeu hoje, o pecado que você vai cometer amanhã. Foi tudo colocado sobre Jesus. E Ele morreu em nosso lugar. A Bíblia diz que Ele ressuscita num domingo, porque se o pagamento do pecado é a morte, e Ele pagou todo o preço do pecado, não há mais morte, Ele ressuscita. Deus tira a morte da jogada. E é por isso que a Bíblia diz que a única forma de nos reconectarmos a Deus e fugir dessa ira indignada de Deus é Jesus. Porque a Bíblia diz que quando nós nos submetemos à vida de acordo com Jesus, há um espírito colocado em nós, que é o espírito do próprio Filho de Deus. Para que a partir daquele momento, Deus, ao olhar para nós, não veja a nós, mas veja o Filho dele. O que significa dizer que todas as vezes que nós estamos andando com Cristo e submetidos a Ele, nos rendemos a Ele, a partir desse momento, Deus, quando olha para nós, vê Jesus. É por isso que a única forma de fugir dessa ira indignada de Deus, que arrebentou com a humanidade na época de Noé, é estar vivendo debaixo da cruz. A Bíblia diz que para isso é necessário que eu confesse, diga que Jesus é Senhor, que Ele é Filho de Deus, olhe para as Escrituras para viver de acordo com a vontade dEle. É por isso que na história da igreja cristã sempre tem sido pregado, a única forma de nós chegarmos a Deus é através de Jesus. É por isso que o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, a Deus, a não ser por mim. E mais, de graça. Você não tem que fazer oferta para conseguir isso. Você tem apenas que dizer, Deus, eu me rendo, eu quero viver a vida de acordo com a tua vontade. Esse é o evangelho verdadeiro. Acontece que na época de Noé, as pessoas não sabiam dessa boa notícia que eu e você temos o privilégio de saber. Olha o que a Bíblia diz. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Eu
arrependo-me de havê-los feito. Nesse texto, há um profundo contraste com Gênesis 1. Porque lá em Gênesis 1, Deus foi criando todas as coisas. Em Gênesis 1 você tem, disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja sol e houve sol. Disse Deus, haja sogra. Não, isso Deus não disse. Isso vem depois do pecado. Disse Deus, haja animaizinhos e animaizinhos hajaram. E por aí vai. No entanto, agora em Gênesis 6, como consequência dessa burrada que nós fizemos, pecando que nem loucos, é a primeira vez que disse Deus, eu farei desaparecer. Há uma mudança na história da Bíblia. 5 capítulos atrás você lia lá, disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Agora você tem Deus dizendo, eu farei desaparecer o homem da face da terra. No entanto, veja o que diz agora a história. A Noé, agora entra o nosso personagem, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Opa, tem um cara. A Bíblia está dizendo, eu vou fazer sumir todo mundo do mapa. A Noé, porém, Deus mostrou benevolência. Esse é o momento em que a gente tem que parar e pensar, opa, esse cara tem alguma coisa. Porque imagina que nós estamos vivendo nessa época, vem uma mensagem de Deus para todos nós dizendo assim, pessoal, quem tem que arrumar alguma coisa aí arruma, acertar a papelada aí, porque uma semaninha aí tá acabando tudo. Uma semaninha. Mas aí acabar tudo o quê? Mas não tem jeito, não tem jeito. Uma semaninha, tá? Domingo que vem, meia-noite, já era. Mas assim, já era. Todo mundo. Vai morrer todo mundo. Argentinos também, principalmente. Não. Só um que eu vou poupar. Mas só um? Só um. Só um com a família dele. Aí Deus fala, é fulano com a família. Você não quer conhecer o fulano? Se Deus está falando que vai eliminar todo mundo e vai guardar só um com a família, eu não sei não. A primeira coisa que você faria, diz aí. Primeira coisa que você faria, não. Como vocês não são pessoas do nosso tempo, vocês me decepcionam. A primeira coisa que eu faria era ir para o Facebook, digitar o nome de fulano e mandar uma solicitação de amizade. Nós temos que pensar estrategicamente. Cadê o pensamento estratégico? Vai lá, manda uma solicitação de amizade, vê o sobrenome, muda seu sobrenome. Já começa a chamar ele de irmão. Manda umas mensagens tipo, sempre gostei de você. Ó, se você for construir alguma coisa, chama eu, hein? Tamo junto. Manda um martelo de presente pra ele. Hashtag fica a dica. Veja o que a Bíblia diz sobre esse cara. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Primeira coisa, por favor. A Bíblia não diz para você imitar Noé no nome dos filhos. Por favor. E tem muita gente nos visitando aqui. Se alguém aqui que eu não conheço tem algum desses nomes, perdão. Em nome dos seus pais eu peço perdão. Em nome do cartório que autorizou o registro eu peço perdão. Por favor, ninguém. Se alguém está nos ouvindo também, fazer o quê? Olha o que a Bíblia diz sobre esse cara. Lembra o contexto em que ele estava vivendo? Como era a humanidade na época de Noé? Perversa, maldosa, perversidade aumentando. Tudo que o homem fazia na sua mente e o coração era voltado para o mal.
No entanto, Deus olha para essa humanidade, olha para a vida de Noé e faz uma constatação absurda a respeito desse cara. Uma constatação totalmente fora de qualquer padrão. Noé é um cara justo, Noé é um cara íntegro entre o povo da sua época e anda com Deus. Eu não sei se Deus olhasse para a igreja ou se Deus olhasse para nós, se Deus olhando para a nossa reunião, um ajuntamento aqui nesse dia 9 de março de 2014, eu não sei se Deus olhando para nós, nesse exato momento, possa fazer alguma declaração, pelo menos parecida com a de Noé olhando para a nossa vida. Porém, se Deus não pode fazer essa declaração a respeito da nossa vida, olhando para o nosso estilo de viver, a nossa fé no mundo que nós vivemos, essa é uma vergonha para mim e para você. Veja, Noé é um cara justo na época em que as pessoas são injustas. O que a vida de Noé mostra é que essa desculpa esfarrapada de todo mundo faz o que é ruim, então quase que você é obrigado a fazer o que é ruim, é uma grande balela, uma grande mentira. Nós não precisamos nadar de acordo com a correnteza. Aliás, em nossa fé, em nosso cristianismo, nós somos chamados a nadar contra a correnteza. A ser uma contracultura dessa cultura em que nós vivemos, totalmente alienada de Deus. As pessoas vivem como se Deus não existisse. As pessoas vivem como inimigas de Deus. As pessoas olham para a Bíblia como um livro chato, cheio de regras absurdas para tirar a diversão da gente. No entanto, ainda assim é possível, mesmo nessa cultura e nessa sociedade, ser visto por Deus como alguém que vive uma vida justa. O que nós somos chamados a fazer, a olhar para a vida de Noé, é o quanto nós, como cristãos, seres humanos em nosso tempo, nos destacamos de maneira positiva. E olha, deixa eu dizer para você, se há uma coisa que cristãos, que o povo crente tem feito, é se destacar de maneira cada vez mais ruim no mundo que nós vivemos. Se você fosse chamado a contar os cristãos que se destacam de maneira positiva, eu duvido que você encheria os dedos de uma mão. Eu duvido. Pessoas para as quais nós olhamos e dizemos, esse cara é um cristão no seu modo de ser pai, ser marido, esposa, filho, trabalhador, estudante, em todos os aspectos da vida. Quantos dos nossos vizinhos podem olhar para nós e dizer, aqui mora um cara justo? Quantos dos nossos colegas de trabalho podem olhar para nós e dizer, aqui trabalha um cara justo? Quanto dos nossos colegas de escola, faculdade, podem olhar para nós e dizer, eu estudo na classe de um cara justo? Só que nós vamos usando a desculpa, nós vivemos num mundo que não dá para ser assim. O nosso mundo não é pior que o mundo de Noé. Nós vivemos numa sociedade que, olha, chegamos a um ponto inadmissível. Como se nós tivéssemos chegado a um ponto que Deus não previa. A gente usa algumas desculpas do tipo, não, mas na nossa época não dá para viver os princípios da Bíblia. Não, é verdade, porque Deus não tinha ideia, ao escrever a Bíblia, que o mundo se tornaria o que ele se tornou. Inclusive, Deus está recebendo agora alguns relatórios e ele está assustadíssimo com o que isso virou. Deus está agora, está lá no Google, Deus está lá agora e ele assim, só por curiosidade, está digitando lá, pecado, e colocou a imagem. Aí ele olha para os anjos e fala, Gabriel, você sabia disso? Eu sabia, Senhor. Por que não me contou? Fiquei com vergonha até, eu... Aí ele está lá, pesquisando. Quem que entrou nesse site? Senhor, alguém andou entrando aí. Que site é esse? Senhor, é bem visto lá, tá no top lá. Mas aquela porcaria, não, o pessoal gosta, né, Deus? Aí, gosto não se discute, o pessoal tá aí, tá bombando. O que é essa Cassiane? Não. Não, Deus não sabia que isso ia acontecer. Quando ele pediu para nós vivermos uma vida íntegra, ele imaginava que o nosso mundo seria diferente. Então, Deus está olhando para nós e falando assim, não.
Vocês que vivem num mundo tão ruim têm desconto, tá? Podem ficar tranquilos, porque vocês não têm mais que amar o próximo, não têm mais que amar inclusive os inimigos, não têm mais que orar por aqueles que perseguem, não têm mais que viver uma vida santa no meio de uma sociedade corrompida. Podem ficar tranquilos, dormir em paz, que tudo vai dar certo no final. Porque Deus, ele é praticamente uma avó, né? Porque as pessoas pensam que Deus é meio vó. Não é assim. Não importa o que você faça. No fim, você ganha um doce. Você matou o gato da avó. Ah, mas eu nem gostava mesmo desse gato. Sei lá. Você pintou, rabiscou a parede da casa da avó. Ela acha aquilo uma arte. Ah, não vão. A avó limpa. A avó limpa. Porque isso é ótimo, inclusive para ensinar para os nossos filhos que ele pode fazer qualquer coisa e sempre vai ter alguém limpando a sujeira dele. Isso é muito bom. Hashtag fica a dica. Vó é aquela pessoa que a criança está correndo que nem uma louca, você fala, não corre, não corre, não corre, não corre. Aí a avó fala, deixa! Aí a criança dá uma estabelada em algum lugar, a avó, ao invés de falar assim, realmente, você estava certa. A avó pega a criança, leva lá para a mesa de centro que ela acabou de chutar, tá roxa a perna, e fala assim, mesa tonta, pá! Bate aqui na mesa tonta. É só para ensinar a criança que sempre que ela fizer uma besteira, ela deve jogar a culpa em quem não tem culpa. Quem aqui é professor, sabe do que eu estou falando. Porque na minha época, se o professor dava bronca, você levava bronca na escola e chegava em casa, levava uma outra bronca. Hoje o professor dá bronca, ele tem que dar bronca meio que pedindo desculpa. Desculpa até falar nisso. Ele dá bronca e no dia seguinte o pai pega o filhinho, coitado, e leva na escola para reclamar da professora. Aliás, se você é pai, mãe, e está levando o seu filho para reclamar da professora na escola, você é ridículo. É o mínimo que eu posso dizer para não falar um palavrão. Você é ridículo. Nós temos vergonha de você. Vergonha. Ridículo. Vai reclamar dele pro delegado depois. Vai, delegado. Vai preso você e ele. Ai, meu filho foi preso, mas as leis desse país são tão duras, né? Noé era um cara justo. Porque é possível ser justo no meio de uma sociedade injusta. Noé é um cara íntegro entre o povo da sua época. É claro que o autor sabe o que ele falou sobre o povo da época de Noé. E Noé é um cara íntegro. É muito triste viver numa época em que as pessoas não podem olhar para a igreja e dizer, eis um povo íntegro. É muito triste. É muito triste quando nós temos uma crise de integridade na igreja. Porque se a crise de integridade assola a igreja, que são aqueles que deveriam viver de acordo com os padrões de Deus, qual a solução para esse mundo que nós vivemos? Daqui a pouco, inclusive, é época de eleição em nosso país. Os candidatos evangélicos já estão brotando por aí. Já é aquele momento de raiva. Os candidatos evangélicos fazem a gente pecar. Eu já vou dizer desde já. O cara colocou pastor na frente do nome dele de campanha, não vote nele. O cara colocou irmão fulano, não vota nele. Missionário, isso aqui, não vota nele. Vai fazer a gente passar vergonha depois. Quais são os íntegros do nosso tempo? Quais são os íntegros do nosso tempo? Quais são os justos do nosso tempo? E olha, a diferença entre modéstia e mentira. Eu sinceramente gostaria
sinceramente, eu gostaria muito de conhecer algumas pessoas que, quando nós dizemos quem são os justos e os íntegros, ficasse tentado a levantar a mão. Eu gostaria muito de fazer parte de uma igreja em que, quando nós começamos a falar sobre Noé, que é um cara justo e íntegro no meio de uma sociedade perversa, e perguntasse de quem aqui Deus poderia fazer essa constatação, apenas não levantasse a mão por vergonha, aquela vergonha de vão achar que eu sou metido. Mas na verdade nós vemos uma época que, se levantar a mão, nós somos mentirosos. Porque nós ainda vivemos moldados pela nossa cultura que diz, não dá, não é possível ser justo e íntegro. E diz mais sobre Noé, ele andava com Deus. Essa expressão é importante porque a Bíblia faz uma distinção clara entre viver com Deus e andar com Deus. Viver com Deus é mais ou menos o seguinte, nós vivemos entre nós. Então nós nos conhecemos. Então eu olho para a maioria das pessoas aqui e eu sei o nome. Andar com Deus é muito diferente disso. Andar com Deus é ter profunda intimidade com Ele. É como se a Bíblia estivesse querendo dizer que Noé vive 24 horas com Deus. Noé conhece profundamente a Deus e Deus conhece profundamente a Noé. A Bíblia faz uma diferença entre viver e andar com Deus. Tanto é que num texto anterior a esse, a Bíblia fala de um cara chamado Enoque. E diz que esse cara, Enoque, andou com Deus. Aí a Bíblia diz que esse cara andou tanto com Deus que Deus falou assim, a gente já está junto, vem para cá. Esse é um risco de andar com Deus. Porque você fica tão próximo dele que de repente você olha e fala, oi Deus, oi. Você aqui em Piracicaba? Não, aqui é céu. Ah, tá. E esse cheiro de churrasco? Aqui é céu. De repente você é vegetariano, sentiu o cheiro de abobrinha, com um pouco de enxofre. Eu não sei, a Bíblia não fala de vegetarianos, mas arrisca aí. Eu acho que nós vivemos numa época em que nós nos acostumamos a viver com Deus. E nós achamos que viver com Deus é o suficiente, mas a Bíblia nos convida a andar com Ele. A Bíblia não nos convida apenas a dividir um ambiente com Deus, mas nos convida a dar cada passo da caminhada com Ele. E você já notou que conforme você vai andando com uma pessoa, você vai ficando muito parecida com ela? Você já notou isso? Você já viu aqueles casais que estão bem casados há 50 anos? Quando um casal está muito bem casado há 50 anos, você olha para ele, que percepção você tem? Eles são muito parecidos. Se eles não fossem casados, seriam irmãos. Mas não é que eles se tornaram parecidos, porque um vai pegando o jeito do outro, a forma de falar do outro. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus. O que significa dizer que quando as pessoas olhavam para Noé, as pessoas se lembravam de Deus. A pergunta que não quer calar, olhando para a nossa vida, é: quando as pessoas olham para nós, elas se lembram de quem? A quem as pessoas são remetidas quando olham para a nossa vida? O projeto de Deus é que as pessoas olhem para nós e se lembrem de Jesus. Esse é o projeto. E gente, quando a gente olha para a Bíblia diz: é possível. É possível assumir o compromisso de ser diferente, mas claro, ser diferente no bom sentido. Porque na história da igreja evangélica, ela confundiu o ser diferente com ser brega e piegas. Então é assim, ser diferente não é usar roupa fora de moda. Entenderam? Às vezes a gente passa naquela... Eu não sei, em Sorocaba tem loja de roupa moda evangélica? Lá tem? Ninguém aqui é dono, né? Não. Senão eu ia falar bem, gosto muito. Uma vez, eu fui num congresso, o Marcão foi comigo, lá em Águas de Lindóia, e lá tinha, lembra daquela loja que tinha terno? Lembra da moda evangélica? Nós entramos lá e era muito engraçado.
Aí tinha uns ternos, estavam fazendo sucesso. Lembra aquele terno meio vinho? Com aquele sapato com detalhes em vinho também? Vermelho, né? Gente, aquilo era ridículo. Você vê que é legal o pessoal comprando. O pessoal comprando ficava pensando, imagina esse irmão com essa roupa. Aí, não, mas ele é diferente. Claro, porque ninguém em sã consciência tem coragem de usar aquilo. É porque a gente ouve música diferente. Uma vergonha de algumas músicas. Tem umas músicas que matam a gente de vergonha. Anjos voando nesse lugar me mata de vergonha. Sabor de mel me mata de vergonha. Como é? Tem sabor de mel, né? Sabor de mel. Quem que canta Sabor de Mel? É verdade, porque... Como é que é o nome? Como é que é o refrão? O que é? Minha vingança, minha vitória. Vitória tem sabor de mel. Ela mesma, vingança, vitória, tudo a mesma coisa. É tudo mel. Aí o cara, ele compra um som, ele gasta uma grana num som, e você pensa, ele vai colocar alguma coisa legal lá, vai virar um Iron, vai virar um AC/DC, vai virar, sei lá, um Metallica, pode ser até aquele com orquestra, vai virar alguma coisa legal. Djavan não. Vai virar alguma coisa legal. Aí ele vai para Carlos Botelho, com aquele som alto, tocando A Minha Vitória Tem Sabor de Mel. Se você tem vontade de arrebentar aquele carro, imagina Deus. E ele fala assim, não, porque nós somos diferentes. Aí se você conhece a vida do cara, você sabe que ele é um péssimo marido. Péssimo pai. Péssimo funcionário. Um opressor dos funcionários da empresa, se ele é dono dela. Pagando salários opressores e negando direitos adquiridos. Um protótipo de cristianismo. E a gente continua dizendo, é porque todo mundo é assim. Noé teria todos os motivos para dizer isso. Mas ele é um cara que se destaca na multidão. O convite que eu quero deixar para você nessa noite é que você se destaque na multidão. Não para fazer o seu nome conhecido, mas para que as pessoas ao olharem para nós vejam Jesus. Porque ele é o herói. Toda a luz tem que ser jogada nele. Toda a glória tem que ser dada para ele e a igreja tem que viver para ele. Uma igreja cristã verdadeira vive para ele, vive para a glória dele. A igreja cristã verdadeira se destaca na multidão para que a multidão conheça o Senhor da igreja. Para que as pessoas olhem para a nossa vida, não imaginando como nós somos bons, porque nós não somos e sabemos disso. Mas para que as pessoas conheçam um Deus que pode pegar a gente tão ruim como nós e nos transformar em seres vivendo para a glória dele, feitos à imagem e semelhança dele, resgatados na cruz, com uma nova vida, uma nova perspectiva, com valores totalmente diferentes, pessoas que podem deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir em paz, porque sabem que estão fazendo a vontade de Deus. Você tem que ser chamado para se destacar na multidão da sua empresa, do seu trabalho, da sua escola, na sua família. Esse é o chamado que Deus coloca em nosso coração. Aconteceu com Noé e pode acontecer conosco também. Apenas não confie na sua força, apenas diga, Deus, me ajuda a viver a vida para a glória do teu nome. Maridos, vivam a vida de uma tal forma que as esposas olhem para nós e vejam Cristo Jesus. Esposas, vivem de uma tal forma que os maridos, ao olhar para vocês, se lembrem de Jesus. Pais, mães, vivam a vida familiar de uma tal forma que os nossos filhos se apaixonem por Jesus ao olhar para nós. Cristãos e cristãs, vivam de tal forma que qualquer pessoa que se relacione conosco se aproxime de Jesus. Porque nós andamos tanto com Ele, que quem anda com a gente anda próximo dele mesmo sem saber. É um chamado para impactar o mundo. É um chamado para mudar a nossa cidade. Eu creio profundamente que a igreja pode
ser um diferencial na vida da cidade em que ela está inserida. E eu creio profundamente que Deus quer usar a sua vida para isso. Se Deus colocou você em Piracicaba para viver nesse tempo, é porque Ele tem um propósito para a sua vida em Piracicaba. Se Deus colocou você em Sorocaba para viver nesse tempo, é porque Ele tem um propósito para você na vida de Sorocaba. Se Ele colocou você em Santa Bárbara, São Pedro ou qualquer outra cidade, do pessoal que esteja aqui nos assistindo pela internet, Deus sabia que você estaria aí e quer usar você aí para transformar a vida dessa cidade para a glória dEle. Mas é necessário que nós tenhamos coragem para assumir o nosso papel, assim como Noé teve coragem para assumir o seu papel diante de Deus e da sociedade em que ele foi colocado. É possível. É possível. É possível viver de uma maneira diferente. É possível deixar de viver para o pecado, para viver para Deus. É possível deixar de viver de acordo com as nossas ambições totalmente mesquinhas e egoístas, para viver de acordo com aquilo que Deus quer de nós. É possível. Creia que é possível, porque Deus pede isso de nós, nos fortalece e recebe, quando assim acontece, a glória por ter feito isso. Tudo é para Ele, somente para Ele. É possível, é possível. Nunca acredite na mentira de que não é possível viver para Deus plenamente numa sociedade como a nossa. É possível virar as costas para o pecado, para se voltar para Deus. É possível. Deus olhou para Noé e achou um cara justo. Eu espero que Deus olhe para nós e veja pessoas que Ele pode usar para transformar a vida de outras para a glória do nome dEle. Pessoas que se destacam na multidão. Não porque são boas, mas porque se colocaram debaixo da cruz, são transformadas por Jesus Cristo e vivem para a glória de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós, para que sejamos estes para a glória do Senhor. Senhor, nós queremos, nesta noite, diante do Senhor, assumir o desafio de sermos diferentes de maneira bíblica, agradável para aqueles que não conhecem ao Senhor. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a andar com o Senhor. A não apenas dividir alguns espaços da vida, alguns compartimentos da existência com o Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a andar todos os dias e cada passo do nosso caminho com o Senhor. A fazer de Jesus o centro da nossa história e da nossa vida. Ajuda-nos nisso, Pai, para que as pessoas, ao olhar para nós, vejam a Cristo Jesus. No nome de quem nós oramos e pedimos que seja assim. Amém. Amém.